Estamos de volta com o nosso Pautas do Dia, aqui para você, ao vivo para o Pará e ao vivo para o Amapá. E a gente volta conversando com ele já, o Rômulo Pinheiro, direto de Brasília. Tudo bem, Rômulo? Bom dia. Muito bom dia, meu amigo Max Souza. Um forte abraço aí para o Dayan em Macapá. Mas antes da gente começar, nós vamos estender as homenagens pelo aniversariante da semana, fazendo aí seus 36/37 anos. E meus parabéns pela jovialidade. Conduz esse programa há muito tempo, né? Falta mudar um pouquinho esse pé frio que está atrapalhando esse time aqui. Mas o resto, meus parabéns, meu amigo. Rumo aos 40. Rapaz, sou conhecido como pé de Frozen, o Rômulo como pé de gelo. Não sei como tu és conhecido, Daí, mas pensa em dois azarentos. Pelo menos no campo, pelo menos no estado. Fala, Rômulo. Bom dia a você, amigo. Satisfação tê-lo aqui com a gente para a gente conversar assuntos tão importantes. Mas de fato, dar os parabéns ao nosso Max aí. 30.0, Max, ou 30.1? 31, com rostinho de 18. Mais 18, mais 18 e mais 18. Não, mas tá bem. É isso, né? A gente vai seguindo. Obrigado, gente. Obrigado. E com saúde a gente vai conquistando tudo aí. Tudo que tiver pela frente. Rômulo, vamos lá. Temos dois assuntos bombásticos, dois assuntos que rendem e nem teremos pressa. Temos até meio-dia para bater esse papo aqui. Primeiro, inquérito das fake news no STF, onde muita gente acha que fake news é liberdade de expressão, não é por aí. E o que tá andando ainda em Brasília, Rômulo? Conta pra gente. Olha, Max, você sabe que, em geral, isso até eu comento com meus alunos em sala de aula, né? A lei estabelece regras de prazo para inquéritos policiais. Então, a depender do tipo de inquérito, às vezes tem um prazo de 30 dias, alguns outros processos em 90 dias, outros são 10 dias, depende se o réu está preso ou não está. Enfim, o certo é que os inquéritos, em geral, têm um prazo para terminar. Este inquérito das fake news já está aí por conta dos seus 5 anos acontecendo. E claro que isso sempre gerou uma discussão, sempre gerou um grande debate nos meios jurídicos aqui da capital e do país inteiro em geral. Porque não é natural que um inquérito dure tudo isso de tempo, mesmo com essas complexidades que existem nesse inquérito das chamadas fake news. Com um grande número de pessoas envolvidas, com uma grande quantidade de informações para serem analisadas, mas, de fato, se vocês considerarem as regras do Código de Processo Penal, que dão aí dias, lá vão 5 anos para que este inquérito aconteça. Então, mas essa pressão, ela vem ocorrendo muito por causa do que aconteceu na semana passada. A gente comentou aqui aquela investigação, aquela pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes, que havia solicitado informações do TSE, e essas circunstâncias todas foram não tão bem explicadas. É claro que o Supremo se reuniu e em sinal de apoio ao ministro, informou que aquelas informações foram feitas de forma oficial, ou seja, solicitadas de maneira oficial. Isso acabou serenando parcialmente os ânimos. É claro que a oposição ao ministro aproveitou e aproveita até o momento para alardear supostos eventuais maus procedimentos tomados pelo ministro. Mas o que ocorre, Márcio Dayana, é que, de fato, isso gerou enfraquecimento político do ministro Alexandre de Moraes e, internamente, lá no Supremo Tribunal, já há uma pressão para que isso seja encerrado. Porque como é que normalmente acontece? Em qualquer crime, alguém comete um crime, a polícia vai investigar esse crime, ela vai chegar ao final das investigações com uma opinião sobre o que aconteceu nesse crime, nesse suposto crime, e vai mandar para a autoridade que tem o poder de processar aquela pessoa que estava sendo investigada lá no inquérito policial. Então, é exatamente assim que deveria ter sido feito lá no Supremo. Então, vai haver investigação, já está havendo nesse inquérito, e quem determina se vai ser processado ou não, no caso aqui, seria a Procuradoria-Geral da República. Então, o Procurador-Geral apresentaria uma denúncia lá no próprio Supremo, e aí sim começaria, então, uma ação penal contra essas pessoas que praticaram esses supostos delitos. Então, essa natureza, esse rito, realmente não vem sendo observado quanto aos seus prazos. E isso muito em razão desse enfraquecimento do ministro.
De certa forma, a gente comentou aqui várias vezes que era necessária uma atuação mais firme ante essas situações escabrosas que nós vimos aí na pandemia, principalmente, um pouco depois da pandemia, e você tem uma série de notícias que atacavam a população em geral, essa desinformação que levou ao decréscimo dos níveis de vacinação no Brasil. O Brasil sempre foi padrão internacional de vacinação dos seus cidadãos e caiu consideravelmente a partir muito dessas desinformações a respeito de que vacina tinha chip, de que vacina virava não sei o quê, e muitas pessoas ainda tendem a acreditar em teorias conspiracionistas, como se viesse alguém implantar um chip e aí eu vou ser controlado pelo cidadão A, B ou C, o país A, B ou C, e essas circunstâncias todas são propícias para que essas informações se propaguem de maneira mais rápida. E claro que era necessário um instrumento de poder para que encerrasse, ou pelo menos diminuísse esse efeito. O grande problema é que já se dizia antigamente que a diferença do remédio para o veneno é só a quantidade. Então, o remédio utilizado em escala muito alta pode matar o paciente. E, neste caso, essa pressão vai nesse sentido. Um inquérito muito longo como esse acaba talvez expondo, e eu não vou dizer talvez, eu vou afirmar mesmo, acaba expondo o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, a esses julgamentos que, muito embora a discussão inicial seja totalmente errada, ou seja, é necessário que faça essa investigação, mas o método, o meio como isso acontece é que gera esses grandes problemas. Daí o ministro solicitar informações, né, de pessoas específicas somente, ou então determinar buscas e apreensões, prisões que talvez não fossem necessárias naquele momento, ou vedar, proibir o acesso à defesa de informações, de provas que estão lá sob o seu poder. Então, isso acaba trazendo esse mal-estar ali no Supremo Tribunal Federal, e já há essa pressão crescente para que o ministro encerre logo esse inquérito. A gente teve publicamente a manifestação dos pares do ministro Alexandre de Moraes, menciono aqui do Flávio Dino, do Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia, a atual presidente do TSE, saíram em defesa de forma pública do ministro Alexandre de Moraes. De fato, essa manifestação pública, ela vai de encontro a essa questão dos bastidores do STF em relação ao Alexandre de Moraes. De fato, a gente teve mais uma atuação do personagem Alexandre de Moraes, parecendo mais do que o próprio ministro Alexandre de Moraes. Qual a tua percepção nesse aspecto? Onde o ministro deixou mais o personagem dele está no cenário nacional do que a atuação dele enquanto ministro? O de combatente, então o personagem não se sobressaiu ao ministro Alexandre de Moraes. Qual a tua leitura sobre esse aspecto, por gentileza? Eu acho, Daniel, que você tocou num ponto crucial e você falou a palavra correta. Essas manifestações de apoio lá, públicas, que os demais ministros ofereceram, elas vão de encontro ao que acontece de fato nos bastidores. Porque não se pode esquecer que o Supremo também é um conjunto ali de atores políticos, muito embora a função seja judiciária, mas há ali um contexto político envolvido. E se, por um lado, há essa manifestação pública de apreço ao ministro em razão dos procedimentos que tomou serem corretos, isso vai de encontro ao que acontece nos bastidores, porque nos bastidores acontece exatamente o contrário, ou seja, há uma pressão para que isso seja encerrado, para que o inquérito seja encerrado. E nós vimos em outras circunstâncias a saída do personagem, da pessoa, a separação, ou seja, aquele poder que de fato acaba sendo inebriante, ou seja, a pessoa se perde ali na condução das circunstâncias. Eu posso citar um exemplo, Daniel, que você fala, porque a discussão central é que quem está investigando é exatamente quem vai proferir um julgamento sobre aquela questão. O ministro conduz uma investigação e ele vai ser chamado a julgar a investigação que ele está fazendo. Então, aí já é um grande problema, já afasta essa isenção do magistrado. E outra, Dayane, o ministro já deu provas, já mostrou publicamente, inclusive, que
havia ameaças pessoais, ou seja, a ele e a sua família ameaçaram enforcá-lo no caminho não sei de onde, de Brasília para Goiânia. Ele mesmo expôs esses detalhes na investigação. Então, a pessoa que está sob essa ameaça, principalmente o magistrado, é muito difícil, pelo menos imagino eu, que não conheço o ministro na sua intimidade, mas é muito difícil separar aquilo que é o pessoal daquilo que é, eventualmente, o seu dever de julgar por isenção. E essa isenção que se cobra do Poder Judiciário acaba se perdendo nesse meio caminho, porque aí você não tem como afastar, talvez, você não tem como juntar sempre a mesma pessoa. Uma hora a pessoa, vítima, por exemplo, de uma ameaça, vai vestir a toga e vai decidir contrário, talvez até mesmo a alguns procedimentos. Então, recado muito importante, Daiane e Max, para aqueles que hoje criticam ministros e no passado aplaudiam ministros quando eles atacavam ou pelo menos defendiam teses ideologicamente favoráveis a eles, né? Então, o ministro Gilmar Mendes é um bom exemplo. O ministro Gilmar Mendes impediu a ex-presidente Dilma Rousseff de empossar o Lula como ministro. E na época o pessoal bateu palma. Hoje esses atores estão em outra, pelo menos em outro espectro, e naquela época do governo Bolsonaro também, houve várias decisões contrárias ao governo e o pessoal jogou pedra. Então, ministro em geral, apesar de ter esse contexto político, mas eles têm uma atuação ali que vai de acordo com o seu contexto de interação política. Um bom exemplo disso que aconteceu agora, nas emendas parlamentares. Ontem nós tivemos um encontro entre os chefes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário para definir critérios melhores para destinação de verbas e emendas parlamentares. Notem que aí o Congresso Nacional, nos seus dois presidentes, o presidente, aliás, Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, e o presidente da Câmara, mais membros do Poder Executivo estiveram lá na presença de ministros do Supremo, numa reunião dos três poderes, para definir características, ou pelo menos métodos de transparência das emendas parlamentares. Então, você vê aí o próprio Supremo agindo como um ator político, participando da vida política como os demais poderes da República. E aí vocês têm, Max, uma visão muito mais clara, porque a nossa perspectiva aqui, como defensor dos direitos fundamentais e garantias jurídicas, é verificar se aquilo que está ali no papel, no caderninho, que você chama de Constituição, se aquilo ali vem sendo aplicado de maneira correta. Essa questão do Alexandre de Moraes, inclusive, já vem sofrendo pressões de partidos políticos aqui. Partido Novo, por exemplo, pediu uma investigação no CNJ sobre a postura do juiz que auxilia Alexandre de Moraes, que estava envolvido, teoricamente, naquela solicitação de mensagem do TSE, e o CNJ determinou arquivamento, mostrando que o ministro Alexandre de Moraes tem força ainda nesse contexto, mas já começa esse enfraquecimento em razão dessas pressões internas. Não sei informar a vocês, na verdade, ninguém sabe o que o ministro Alexandre de Moraes deve fazer com esse inquérito das fake news. A tendência é que, se a pressão aumentar, haja aí, o ministro ceda a essa pressão, porque já foi demonstrado apoio público em seu favor, então agora ele vai, muito provavelmente, se o jogo político andar do jeito que a gente conhece por aqui, ele vai ceder essa pressão e vai, pelo menos, ter um prazo para terminar esse inquérito das fake news. Rapaz, é pano pra manga que não acaba mais, hein? Deu quantas camisas esse pano pra manga, hein, Rômulo? Olha, só do Paysandu aqui eu tô com 27 camisas. Eu vou ganhar a 28ª essa semana agora, quando o pessoal vier aí de Belém, viu? Ah, pode deixar. Rômulo, você fica com a gente, não fica até o final? Com certeza, amigo. Estamos por aqui. Então tá, porque depois aí das informações, dessas atualizações sobre o inquérito das fake news no STF, já o Rômulo fala dos desdobramentos do acordo político sobre as emendas parlamentares. Tem a ver com o Pix, aquele dinheiro direto, principalmente que envolve esse momento de eleições, hein, Rômulo? Tem, sim, senhor, meu amigo. Ontem chegaram uma decisão, a gente vai comentar já. Ih, rapaz, tá bom. Será que vai cair o Pix, Dayan? Bora pro intervalo, bora? Vamos pro intervalo, 11h48. A gente volta já. CBN Pautas do Dia. De
De volta com o nosso Pautas do Dia, já são 11 horas e 50 minutos, muita gente com feijão no fogo e a gente ainda tem outro assunto por aqui. Os desdobramentos do acordo político sobre as emendas parlamentares. Rômulo, isso está dando o que falar também, né? Olha, Max, e ontem, só contar um rápido bastidor aqui, eu estava ontem fazendo a minha atuação profissional lá no Superior Tribunal de Justiça, tinha uma sessão, eu participei ontem lá, e o Supremo é ali próximo, né, próximo do Superior Tribunal de Justiça, eu vi muitos carros, né, no caminho, já estava marcada essa reunião entre os poderes para um almoço, mas eu não estava me lembrando disso. Então eu vi muito carro andando, aqueles carros, sabe, aqueles carros importantes que você anda por aí também, que tem o pessoal dirigindo, carro preto, sabe, muita comitiva indo para lá para o Supremo. E aí eu me recordei desse almoço que estava agendado lá com eles, vi uns colegas meus lá do Supremo para perguntar, eles confirmaram, né? Estava tendo esse evento. E aí, informações depois chegaram, depois a gente procurou saber algumas coisas também. Apesar de todo mundo ter saído aí nas fotos, nos principais noticiários, sorrindo, abraçando, com certeza almoçaram muito bem, mas lá nos bastidores parece que as coisas não foram tão tranquilas assim, porque a confusão toda está, Max, porque o ministro Flávio Dino suspendeu o repasse das emendas parlamentares, as chamadas, entre outras, as chamadas emendas PIX, aquelas emendas que não tinham um destinatário, na verdade, não tinha um projeto a elas vinculados, ou seja, chegava aqui do Legislativo em qualquer lugar do Brasil e não havia necessidade de vinculação a um projeto, a uma área de atuação. É a chamada emenda PIX, ou o que o ministro Barroso chamou ontem de transferência livre, no eufemismo, né, para dizer que são aquelas emendas que chegavam sem qualquer tipo de projeto específico destinado a aplicá-las. Então, já havia uma briga grande aqui em Brasília nos bastidores, porque o Congresso, nos últimos anos, assumiu um protagonismo na execução das despesas do orçamento, e isso acabou variando, ou seja, alterando o jogo de poder aqui na capital. Muitos, há um tempo atrás, antes dos governos Lula 2 e Bolsonaro 1 aqui, o governo tinha o controle principal da execução das emendas, das verbas orçamentárias, e ele usava essa capacidade de aplicação desses recursos no jogo político aqui no Congresso. Então, o governo sempre negociou, desde a época da ditadura militar, ou redemocratização, melhor dizendo, melhor definindo, porque o governo militar não funcionou muito bem assim, mas também depois da redemocratização, quem tem o poder do dinheiro acaba definindo como é que funciona o jogo. Então, esse papel sempre foi do poder executivo em todos os governos. Agora, dos últimos 6, 7 anos para cá, essa regra foi alterada, com o Congresso assumindo esse papel de protagonismo, com as chamadas emendas do relator. Eles foram criando mudanças na legislação que autorizaram eles, membros do Congresso, a determinar, discriminar, e eles mesmos imporem para onde vai o dinheiro que a parte que lhes cabe está endereçada. Então, o Poder Executivo em geral, o último governo desse atual também, perdeu muito poder, a ponto de que, há um tempo atrás, dizia que quem governava o país era o Arthur Lira. E Rômulo, porque ele tinha o poder nas mãos, definia para onde iria. Pois não. Até é só para exemplificar, e não perde o fio da meada, pelo amor de Deus, continua aí no teu raciocínio. Mas, só para trazer um exemplo, simplesmente é um filho chegando dinheiro pro pai, pede lá dinheiro pro papai, me dá 100 reais aí. Pra quê? Não, só me dá. É mais ou menos isso, Rômulo. Não pode, não tem como. Quem é que vai distribuir dinheiro por distribuir sem saber o que vai fazer? Porque dessa forma, dessa modalidade, é conhecido como baixa transparência. Quem gosta de baixa transparência? Eu não gosto, você não gosta. E quando a gente fala de dinheiro público, é aí que não tem que ter mesmo, Rômulo. E isso é uma crítica que Arthur Lira fez, porque dizendo que alguns ministros do governo destinaram metade das verbas do ministério só para os seus redutos eleitorais, como se ele mesmo não tivesse feito isso várias vezes também. Então fica aquela troca de acusações. E, de fato, você definiu da melhor maneira possível, né? É como se o pai desse o dinheiro para o filho e o filho dissesse, me dá, eu vou gastar no que eu quiser e não me pergunte, porque eu também não vou dizer para onde eu vou usar. Então, o ministro Flávio Dino suspendeu esse repasse até que o próprio Congresso estabelecesse regras que dessem maior transparência ao uso e destinação dessas verbas. E aí gerou um atrito muito grande, porque
aqui em Brasília os acordos estão feitos, a eleição vai ser agora no final do semestre, as eleições municipais. Então, no final do semestre agora, outubro. Então, os acordos com relação à liberação de emendas, que estão suspensos atualmente em razão do período eleitoral, já foram firmados e agora esses que são empenhados agora já foram terminados antes do período de proibição, de imposição dessas verbas. Então, esses acordos já estavam feitos e estavam prometidos para municípios e estados principalmente, e não puderam ser repassados porque o ministro Supremo impediu liminarmente, e no plenário os ministros do Supremo foram unânimes no sentido de confirmar a liminar de Flávio Dino, ou seja, suspendendo dinheiro para o pessoal. Chegou a esposa e falou, olha, pai, você não vai mandar 100 não, porque a esposa que manda geralmente, mas olha, você não vai mandar mais 100 reais para o nosso filho aqui não, até que ele esclareça para onde ou o que ele vai fazer com esse dinheiro. E aí, fazendo esse paralelo que você fez, Max, houve uma reunião de família, pai, mãe e filho, ontem, no caso aqui, Congresso, Executivo, Legislativo e Judiciário, para definir como vai ser resolvido. Então, a partir de agora, o Congresso tem 10 dias para melhorar esses processos de transparência de destinação dessas verbas, não somente demonstrar a vinculação de um projeto para ser aplicado esse dinheiro, mas também identificar quem está mandando esse dinheiro, porque as chamadas emendas do relator, fica tudo em nome do relator do orçamento e não se sabe quem que destinou aquela verba para qual local. E se eu não sei identificar, pode ser que vá uma quantidade de verbas maior para o meu estado, para a minha região, eu vou dizer assim, curral eleitoral, essa palavra é um pouco complicada de usar, não é muito retrógrada, mas enfim, o meu chamado curral eleitoral, sem que saiba aqui no Congresso quem mandou, lá não se sabe também, mas sabe que o dinheiro chegou, mas no fundo todo mundo sabe que foi o político que tem mais influência naquela região. Então esses critérios de dinheiro, de verbas, realmente precisavam ser melhorados e o Supremo deu um freio nisso, e o Legislativo reclamou, Lira reclamou, dizendo que tinha dedo aí do Poder Executivo nisso, porque foi o Flávio Dino que deu a decisão, e ficou aquela troca de acusações um pouco branda, mas houve lá no almoço, talvez a sobremesa não deve ter caído muito bem aí para alguns, mas ao final do encontro a informação foi de que havia um consenso possível. Vão manter essas emendas chamadas emendas PIX, que também são problemáticas, mas pelo menos agora o Congresso tem a obrigação de estabelecer regras de informação para onde vão essas verbas e também o destinatário e também quem é que destinou, ou seja, o deputado que destinou essas verbas para algum lugar. E as emendas, ou os tipos de emendas, também agora estão vinculadas a obras inacabadas, a obrigação de fazer isso que não existia antes. Há uma porção de obras inacabadas e agora parte dessas emendas vão ser destinadas a essas obras. Ou seja, meus amigos, em resumo, esse almoço não caiu bem para muitas pessoas, mas o que a gente espera de fato é que nós possamos, nós que somos os donos do dinheiro, nós possamos ter um almoço mais tranquilo que eles tiveram ontem com essas emendas e verbas chegando de fato a quem realmente precisa. E assim a gente segue, com certeza mais histórias nos próximos dias e nos próximos meses. Rômulo, muito obrigado pelo bate-papo e pela conversa de assuntos tão importantes para a gente ter conhecimento e quem sabe até discutir de forma melhor com os nossos amigos, com os nossos familiares, porque falar de política às vezes é um pouquinho complicado e afasta as pessoas, mas do jeito que você traz para a gente, esclarecedor e bem didático, é legal e faz todo mundo participar e compreender os assuntos que às vezes são bem complexos. Eu que agradeço, um forte abraço e comemora o aniversário aí por todos nós. Forte abraço. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Dayan. Um abraço. Dayan, a gente vai ficando por aqui então, né? Já passou voando o programa, que teve operação de áudio aqui por Belém, Geraldo Cruz, Marcelo Douglas e apoio da nossa querida Érica Progênio.